Aberta a 13ª sessão ordinária, dia 28 de abril de 2014. Quero cumprimentar os vereadores, a vereadora, o Elcio, o Mariel. Também quero cumprimentar o Raul, o ex-vereador Alceu, a dona Áurea, a senhora Marta Fiscal, o Valdecir, o Marcos. Também quero cumprimentar todos que estão assistindo nós através da internet. Peço por justiça ler um salmo da Bíblia. Salmo 93. Salmo 93. Javé é rei, vestido de majestade. Javé está vestido, envolto em poder. O mundo está firme e jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem, e desde sempre tu existes. Levantam os rios, ó Javé, os rios levantam a sua voz, os rios levantam o seu rumor. Porém, mais que o estrondo das águas torrenciais, mais importante que a ressaca do mar, é importante Javé nas alturas. Teus testemunhos são firmes de fato. A santidade é o adorno de tua casa, por dia sem fim, ó Javé. Obrigado. Peço para o Marcos fazer a leitura da sessão anterior. Ata número 012/2014, de 22 de abril de 2014, 12ª sessão ordinária, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa e 14ª legislatura. Aos 22 dias do mês de abril de 2014, nas 7 sessões da Câmara de Major Vieira, situada na rua João Valentim de Souza, 688, compareceram à 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo os vereadores Juraci Elieve, Danilo Neto, Silvio Quizena, Neuza Schroeder Schumacher, Luiz Ricoaski, Dercílio José Sevignini, Cláudio Miro Antônio Couto, Sidney Lemos Spayer e Marcos Crisa. Às 19h05, o presidente vereador Silvio, secretariado pelo vereador Marcos, primeiro secretário, e o vereador Juraci, segundo secretário, declarou aberta a sessão, cumprimentando aos vereadores demais presentes. Em seguida, foi realizada a leitura de uma passagem bíblica pelo vereador Juraci e a leitura da ata da sessão anterior pelo vereador Marcos, de modo que, submetida aos procedimentos de discussão e votação únicas, restou aprovada por votos unânimes. Expedientes, leitura de correspondência do Poder Executivo Municipal ao ofício 148/2014, encaminha os balancetes financeiros da Prefeitura Municipal, Assistência Social, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, Fundo Rotativo Habitacional e Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2014. Ofício número 052/2014 encaminha o projeto de lei com a seguinte emenda. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Lido, siga encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização para análise e elaboração de pareceres. Leitura de correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 03/2014, encaminha os relatórios quadrimestrais da gestão do ano de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde e ofício número 06/2014 encaminha o relatório anual da gestão do ano de 2013. Ordem do dia, votação única da redação final do projeto de decreto legislativo número 01/2014, aprova as contas do exercício 2009 da Prefeitura Municipal do Major Vieira. Recebido em análise plenária, foi submetido aos expedientes de discussão e votação únicas, restando aprovado por votos unânimes. Votação única da redação final do projeto de decreto legislativo 02/2014, que aprova as contas da Prefeitura Municipal do Major Vieira relativo ao exercício de 2010, recebido em análise plenária,
foi submetido aos expedientes de discussão e votação únicas, restando aprovado por votos unânimes. Palavra livre, não constando inscrições de membros da população, fez o uso da palavra o vereador Dercílio. Não constando nada mais que houvesse a tratar na presente sessão, declarou encerrado o senhor presidente às 19h19. Para constar, elaborou-se a presente ata que está gravada na íntegra e, após aprovada e assinada por todos os vereadores, será arquivada. Colocamos a ata em discussão única. Como não havendo, colocamos a ata em votação única. Quem tiver de acordo, aqui para não votar. Aprovado. Expediente. Leitura das correspondências. Leitura do ofício 40 de 2014, recebida da Secretaria da Educação. Convocação aos conselheiros do CAE. Cumprimentando cordialmente, venho através deste convidá-lo a participar da reunião do Conselho de Alimentação Escolar, CAE, que acontecerá no dia 30 de abril de 2014, quarta-feira, às 13 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, para discutirmos sobre as visitas realizadas pelo Conselho e tomar as devidas providências. Lembro que a reunião é aberta para qualquer pessoa que tenha interesse em participar. Sem mais, para o momento, agradeço desde já atenciosamente Marília Quadros, nutricionista. Leitura do ofício número 88 de 2014, recebida da Câmara de Vereadores de Mafra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Major Vieira, prezado presidente, a Câmara de Vereadores do município de Mafra, correndo proposição de sua autoria, dirige-se a Vossa Excelência a fim de reivindicar informações sobre qual o nível de satisfação dos pacientes que estão em tratamento no Hospital São Brás, localizado em Porto União, Santa Catarina, conforme cópia do requerimento número 114/14, aprovado na íntegra e por unanimidade por esta Casa de Leis em anexo. O requerimento diz o seguinte: que seja oficiado às prefeituras e câmaras e vereadores dos municípios que são integrados ao serviço de alta complexidade em oncologia pertencente ao Hospital São Brás em Porto União. O vereador abaixo assinado, na forma regimental ouvido plenário, requer que seja oficiado às prefeituras municipais e às câmaras de vereadores dos municípios de Mafra, Canoinhas, Três Barras, Irinópolis, Itarópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papandu, Capela, Escutou e Porto União, solicitando qual o nível de satisfação dos pacientes que estão em tratamento no Hospital São Brás, em Porto União. Faz necessária a consulta aos municípios que utilizam a referência de alta complexidade em oncologia com relação ao índice de satisfação da qualidade dos serviços prestados pelo Hospital São Brás e Porto União. Parece informar que muitos pacientes de oncologia de Mafra vêm reclamando e desistindo do tratamento crescido no referido hospital e buscando apoio individualmente no estado do Paraná, hospitais Erasto Gertner, em Curitiba, e Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Resta informar que o município de Mafra tem plenas condições de habilitar no serviço de referência de alta complexidade em oncologia no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. Sem mais para o momento, vereador de Mafra, Edenilson Schopenhauer. Leitura dos projetos de lei encaminhados à Câmara. Projeto de lei número 16 de 2014, que contém a área geral do município de Major Vieira para o ano de 2015. Este projeto já foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. E a partir de hoje inicia-se a contagem do prazo de 15 dias para a apresentação de emendas, conforme o artigo 159 do Regimento Interno. Então vai ser lido uma parte do projeto hoje. Projeto de lei número 16 de 2015, de 15 de abril de 2014, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Isael Guim, prefeito municipal de Major Vieira, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta igreja, Casa Legislativa, o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. O orçamento do município de Major Vieira, estado de Santa Catarina, para o exercício de 2015,
será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo, primeiro, das prioridades da administração municipal, segundo, das metas fiscais, terceiro, da estrutura e organização de orçamentos, quarto, das diretrizes para elaboração e execução de orçamentos do município, incluindo suas alterações, quinto, das disposições sobre dívida pública municipal, sexto, das disposições sobre despesas do município com pessoal em encargos sociais, sétimo, das disposições sobre alterações na legislação tributária do município e o oitavo, das disposições gerais. Primeiro, das prioridades e metas da administração. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2015 estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária de 2015 serão destinados preferencialmente para as prioridades e metas estabelecidas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, não se constituindo, todavia, em limite de programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar as despesas orçadas à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Terceiro, a elaboração aprovada do projeto de lei orçamentária de 2015 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as metas fiscais, conforme demonstrado no anexo das metas fiscais constante nesta lei. Das metas fiscais. As prioridades da administração municipal para o exercício financeiro de 2015 serão aquelas definidas através dos anexos das metas fiscais e dos riscos fiscais que trata o artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 101 de 2000, que integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias assim estabelecidas. Tabela 1. Demonstrativo dos riscos fiscais e providenciais. Tabela 2. Demonstrativo de metas anuais. Tabela 3. Demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 4. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 5. Demonstrativo evolução do patrimônio líquido. Sexto, tabela demonstrativa origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos. Tabela 7, demonstrativo avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. Tabela 8, demonstrativo projeção atuarial do regime próprio providência dos servidores. Tabela 9, demonstrativo estimativa e compensação da renúncia da receita. Tabela 10, demonstrativo margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter contínuo. Tabela 11, demonstrativo despesa de capital, aplicação dos recursos e obras. Tabela 12, demonstrativo metas, prioridades, administração pública. Tabela 13, demonstrativo metas físicas fiscais das ações. Tabela 14, demonstrativo discriminação das receitas. Tabela 15, demonstrativo metodologia, memória de cálculo das metas anuais para as receitas. Tabela 16, demonstrativo metodologia, memória dos cálculos das metas anuais para as despesas.
As prioridades das metas da administração pública para o exercício de 2015 serão precedência na alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2015 e na sua execução. Terceiro, da estrutura e organização dos orçamentos. Orçamento para o exercício financeiro de 2015 abrangerá poderes legislativos, executivos, seus fundos, fundações, autarquias, e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional da Prefeitura. Parágrafo único. As eventuais alterações e modificações da estrutura da administração direta e indireta, realizadas até a aprovação do orçamento, serão consideradas quando da elaboração deste. Artigo 6º. Para efeito desta lei, entende-se por: primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. Segundo, ação um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa denominado por projeto, atividade ou elaboração especial. Terceiro, instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo, permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção e atuação governamental. Quarto, o projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo e um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta o produto que ocorre para expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. Quinto, a operação especial das despesas que não continuam para a manutenção e expansão aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços. Sexto, unidade orçamentária. O melhor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional. Sétimo, receita ordinária, aqueles previstas para ingressarem na caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar, arrecadar, seja por denominação constitucional no partilhamento dos tributos e competência de outras esferas do governo. Oitavo, execução física, autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. Nono, execução orçamentária, o empenho, a liquidação das despesas, inclusive sua inscrição em restos a pagar. Décimo, execução financeira, o pagamento das despesas, inclusive dos restos a pagar, já escrito. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sobre a forma de atividades, projetos, operações especiais, especificando-se respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Artigo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam na forma do anexo que integra a portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. A Lei Orçamentária para 2015 evidenciará a receita de cada uma das unidades gestoras em níveis de gerenciamento
especificando no orçamento da Receita da Unidade Gestora Central aquelas vinculadas a fundos, fundações e autarquias, identificando cada rúbrica com o código de destinação de recurso e a despesa de cada unidade gestora, por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, sendo também identificado o código de fonte de recurso em consonância com a portaria número 42/99, com a portaria interministerial número 163/2001 e suas alterações na forma dos seguintes anexos. Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei 4.320/64 e adendo 3 da Portaria 8/85. Demonstrativo da natureza de despesas do segundo das categorias econômicas, anexo 2 da Lei 4.320/64 e adendo 3 da Portaria 8/85. Classificação de despesa conforme funcional programática. Programa de trabalho. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme vínculo no anexo 8º da Lei 4.320/64 e adendo 7 da Portaria 8/85. Demonstrativo de despesa por órgãos e funções. Demonstrativo de despesa em órgãos, construções 2. Demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na LDO, artigo 5º 1 da Lei Complementar número 101/2000. Discriminação das despesas por ações e por modalidade de aplicação. Parágrafo 1. O orçamento dos fundos e fundações que acompanham o orçamento geral do município evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2. Para o efeito desta lei, entende-se por unidade gestora central a Prefeitura e por unidade gestora as entidades com orçamento e contabilidade própria. Artigo 8. A mensagem de encaminhamento do projeto de lei orçamentária conterá: primeiro, projeto de lei do orçamento. Segundo, demonstrativo da evolução da receita realizada de 2010 a 2012, estimada de 2013 até 2015. Terceiro, demonstrativo da evolução da despesa realizada de 2010 até 2012, estimada de 2013 até 2015. Demonstrativo da evolução da receita corrente líquida de 2010 a 2012, estimada de 2013 até 2015. Evolução da dívida fundada realizada nos anos 2010 até 2012, estimada de 2013 a 2015. E sexto, evolução do estoque da dívida ativa realizada de 2010 até 2012 e estimada de 2013 até o ano de 2015. Eu acho que está bom, outras sessões que eu tinha uma leitura. Projeto de Lei número 17 de 2014. Dispõe sobre a implantação do programa Família Acolhedora das Crianças e Adolescentes em situação de risco social e da outras providências. Projeto de Lei número 17 de 22 de abril de 2014 dispõe sobre a implantação do programa Família Acolhedora para crianças e adolescentes da situação de risco social e da outras providências. Israel Kim, prefeito municipal de Major Vieira, estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa de guarda subsidiada a crianças e adolescentes denominado Programa Família Acolhedora, como parte inerente da política de atendimento de assistência social do município de Major Vieira. Artigo 2º. O programa será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e tem por objetivos: primeiro, garantir as crianças e adolescentes que necessitam da proteção e acolhimento provisório por família acolhedora, respeitando o seu direito e convivência em ambiente familiar e comunitário. Segundo, oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestruturação para o retorno de seus filhos sempre que possível. Terceiro,
contribuir à superação da situação vivida pelas crianças e adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a reintegração familiar ou colocação em sua família substituta. Parágrafo único. A colocação da família acolhedora, de que trata o inciso 1º, se dará através das modalidades de tutela e guarda e são de competência exclusiva do juiz da vara da infância e de juventude da comarca de Canoinhas. Artigo 3º. O programa familiar atenderá crianças e adolescentes do município de Major Vieira que tenham os seus direitos ameaçados ou violados, vítimas de violência sexual, física, psicológica, negligência ou situação de abandono e órfãos, e que necessitam de proteção sempre com determinação judicial. Parágrafo único. O atendimento a adolescentes dependerá da disponibilidade de acolhimento pelas famílias acolhedoras cadastradas. Artigo 4º. A criança ou adolescente cadastrado no programa receberá, primeiro, com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação, assistência social, através das políticas existentes. Segundo, acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo programa Família Acolhedora. Terceiro, estímulo à manutenção ou reformulação de vínculos afetivos com sua família de origem, nos casos em que houver possibilidade. Quarto, permanecer com seus irmãos na mesma família acolhedora, sempre que possível. Artigo 5º. A inscrição das famílias interessadas em participar do programa Família Acolhedora será gratuita, feita por meio de preenchimento de ficha, cadastro do programa, apresentado os documentos abaixo indicados: carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, certidão negativa de antecedentes criminais. Quinto, comprovante de vínculo trabalhista com prestação de carteira de trabalho ou contrato trabalhista. Sexto, se aposentado ou pensionista apresentar cartão do INSS. Parágrafo 1º. O pedido de inscrição poderá ser feito à Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual deverá repassar a solicitação para a equipe técnica do programa. Inciso 2º, não podem fazer parte do programa Família Acolhedora as famílias que possuem vínculo de parentesco com linha direta ou colateral até o 2º grau, de servidores ou integrantes da casa de passagem, Conselho Tutelar, Assistência Social, Conselho dos Direitos da Criança, Adolescentes de Major Vieira e Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Sexto, as famílias acolhedoras prestarão serviços de caráter voluntário e os requisitos para participar do programa Família Acolhedora são: primeiro, pessoas maiores de 24 anos sem restrição quanto a sexo ou estado civil. Segundo, concordância de todos os membros da família. Terceiro, residir no município de Major Vieira. Quarto, disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção e amor às crianças e adolescentes. Quinto, ter ao menos um dos responsáveis com vínculo trabalhista ou pensionista. Sexto, cadastro do programa Família Acolhedora. Sétimo, a seleção entre as famílias inscritas será feita através de um curso de formação, onde receberão todas as informações sobre o que é serviço de acolhimento, situação de risco e medidas de proteção às crianças e adolescentes. Uma entrevista com a equipe interdisciplinar, programa Família Acolhedora. Terceiro,
estudo psicossocial de responsabilidade da equipe técnica do programa Família Acolhedora. Parágrafo 1º. O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e será realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e observação das relações familiares e comunitárias. Após a missão do parecer psicossocial favorável à inclusão do programa das famílias, assinarão um termo de adesão ao programa das famílias acolhedoras. Parágrafo 3º. Em caso de desligamento do programa, as famílias acolhedoras deverão fazer solicitação por escrito. Artigo 8º. As famílias cadastradas receberão acompanhamento e preparação contínua, sendo orientadas sobre objetivos do programa, diferenciação com a medida de adoção, recepção, manutenção e o desligamento das crianças. Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas será feita através de, primeiro, orientação direta às famílias nas visitas domiciliares e entrevistas. Segundo, participação nos encontros mensais de estudo e troca de experiências em todas as famílias, com abordagem do Estatuto de Criança e Adolescente em questões sociais. Em questões sociais relativas à família de origem, relações intrafamiliares, guarda como medida de colocação em família substituta, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes. Terceiro, participação em cursos e eventos de formação. Artigo 9º. A inclusão da criança ou adolescente no programa Família Acolhedora será realizado mediante determinação de autoridades judiciais competentes. Parágrafo 1º. Os profissionais do programa Família Acolhedora efetuarão o contato com as famílias acolhedoras, observadas as características necessárias da criança ou adolescente e as preferências expressas no processo de inscrição. Parágrafo 2º. A duração do acolhimento varia de acordo com a situação apresentada, podendo ser interrompido por ordem judicial. Parágrafo 3º. As famílias acolhedoras atenderão somente suas crianças ou adolescentes por vez, exceto se tratar de um grupo de irmãos. Quarto, o encaminhamento das crianças ou adolescentes ocorrerá mediante termo de guarda ou tutela concedido à família acolhedora, determinado em processo judicial. Artigo 10º. A família acolhedora tem a responsabilidade familiar pelas crianças e adolescentes acolhidos pelo que segue. Prestar assistência material, moral, educacional e efetiva à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo, participar do processo de preparação, formação e acompanhamento. Terceiro, prestar informações sobre a situação da criança e do adolescente acolhido à equipe técnica responsável. Quarto, contribuir na preparação da criança para a futura colocação em famílias substituta, o retorno à família biológica, sempre sob a orientação técnica dos profissionais do programa da família acolhedora. Artigo 11º, ou seja, nos casos de inadaptação à família, procederá à desistência formal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido até o novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária. 12º, a transferência para outra família deverá ser feita de maneira gradativa e com o objetivo acompanhamento e com o devido acompanhamento.
13º, a coordenação do programa Família Acolhedora deverá a cargo de um profissional da equipe técnica que contará com irrestrito apoio dos demais profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 14º. A equipe técnica prestará acompanhamento sistemático à família acolhedora, à criança acolhida e à família de origem, contando com o apoio dos demais integrantes da rede de abrigos. Parágrafo 1º. O acompanhamento das famílias acolhedoras acontecerá na forma que segue. Primeiro, visitas domiciliares. Segundo, atendimento psicológico. Terceiro, presença de famílias nos encontros de preparação de acompanhamento. Parágrafo 2º, acompanhamento da família de origem e o processo de reintegração familiar da criança será realizado pelos profissionais do programa Família Acolhedora. Parágrafo 3º, os profissionais acompanharão as visitas entre criança, família de origem, família acolhedora, a serem realizados em espaço físico neutro. Parágrafo 4º, a participação da família acolhedora nas visitas será decidido em conjunto com a família. Parágrafo 5º, sempre que solicitado pela autoridade judicial, a equipe técnica prestará informações sobre a situação da criança acolhida, informará quanto à possibilidade ou não de reintegração familiar, bem como poderá ser solicitado a realização de laudo psicossocial com apontamento das vantagens e desvantagens da medida, com visitas a subsidiar as decisões judiciais. Parágrafo 6º. Quando entender necessário, a equipe técnica prestará informações ao juiz sobre a situação da criança acolhida e a possibilidade ou não da reintegração familiar. Artigo 15º. O término do acolhimento familiar da criança ou adolescente se dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes ao retorno à família de origem ou colocação com a família substituta, através das seguintes medidas. Primeiro, acompanhamento através da reintegração familiar, visando e não reincidência do fato que provocou o afastamento da criança. Segundo, o acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o desligamento da criança, atento às suas necessidades. Terceiro, orientação e supervisão do processo de visitas entre a família acolhedora e a família que recebeu a criança. Quarto, envio de ofício ao juiz da infância e juventude da comarca de Canoinhas, comunicando o desligamento da família de origem do programa. Parágrafo único. O acompanhamento do processo de adaptação da criança na família substituta será realizado pelos profissionais do Poder Judiciário, podendo haver parceria com os profissionais do programa. Artigo 16º. O programa da família será subsidiado com recursos financeiros do município de Major Vieira, através do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Fundo Municipal de Assistência Social, do Fundo para a Infância e Adolescência e os convênios com o Estado e União. Artigo 17º. As famílias cadastradas no programa Família Acolhedora receberão quanto necessitarem, comprovadamente a partir de parecer técnico da equipe do programa, subsídio financeiro por crianças em acolhimento nos seguintes termos. Primeiro, nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 1 mês, a família acolhedora receberá subsídio financeiro proporcional aos dias em que as crianças ou adolescentes permaneceu acolhidos.
Segundo, no acolhimento superior a 1 mês, a família acolhedora poderá receber subsídio financeiro através da guarda subsidiada mensal per capita sobre até um salário mínimo federal. Marcos, queria continuar? Parágrafo 1º. O subsídio financeiro será repassado através de cheque nominal emitido pelo município ou depósito em conta corrente com identificação do responsável. Parágrafo 2º. O subsídio financeiro repassado mensalmente à família acolhedora durante o período de acolhimento será subsidiado pelo município de Major Vieira através do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, previsto na dotação orçamentária do Fundo de Infância e Adolescência. Artigo 3º. As crianças ou adolescentes das famílias serão encaminhadas para os serviços da Rede Municipal de Atenção e Proteção Social. Artigo 4º. Quando a criança ou adolescente for reintegrada à família de origem, havendo necessidade, a família será inserida no programa oficial comunitário ou de auxílio à família. Artigo 18º. A família acolhedora receberá também, seja qual for o número de crianças acolhidas, desconto no pagamento do IPTU na proporção de 1/12 do imposto devido por mês de efetivo acolhimento, até a total isenção, tomando por base o período da guarda apurado no exercício imediatamente anterior, assim atestado por declaração emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 19. Os recursos humanos para a execução do programa Família Acolhedora serão disponibilizados pelo município de Major Vieira, sendo um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, um assistente administrativo e um motorista. Parágrafo único. Outros profissionais poderão vir a fazer parte integrante da equipe técnica de acordo com a necessidade do programa. Artigo 20. A equipe técnica tem por finalidade avaliar e preparar as famílias acolhedoras, acompanhar as famílias acolhedoras, famílias de origem e crianças durante o acolhimento, acompanhar as crianças e famílias nos casos de reintegração familiar ou adoção. Artigo 21. O programa Família Acolhedora contará com os seguintes recursos: subsídio financeiro para as famílias acolhedoras e assistência material para as famílias de origem, nos termos do disposto do artigo 17, incisos 1 e 2 e parágrafos. Capacitação para a equipe técnica, preparação e formação das famílias acolhedoras, espaço físico adequado e equipamentos necessários para os profissionais prestarem atendimento às famílias do programa, e veículo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 22. O processo de avaliação do programa será realizado com a equipe técnica através de reuniões mensais, onde será avaliado o alcance dos objetivos propostos, o envolvimento e a participação da comunidade, a metodologia utilizada e a continuidade do programa Família Acolhedora. Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho Tutelar acompanhar e verificar a regularidade do programa, encaminhando ao juiz da infância e juventude relatórios circunstanciados sempre que observar irregularidades em seu funcionamento. Artigo 23. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias a partir da data da publicação. E essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Major Vieira, 22 de abril de 2014, Israel Kim, prefeito municipal. Então, esse projeto de lei será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o parecer. Ordem do dia. Leitura do parecer número 18 de 2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 10 de 2014. Cria gratificação de função para desempenho de atividades não inerentes ao cargo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 18 de 2014, referente ao projeto de lei número 10 de 2014, emenda, cria gratificação de função para desempenho de atividades não inerentes ao cargo. Relatório. Tendo sido encaminhado para análise e parecer desta comissão, projeto de lei acima nominado, como relator designado, passo a apresentar a devida manifestação em análise. Projeto de lei trata de concessão de gratificação aos servidores do quadro efetivo do município, que exercerão a presidência do fundo e responsabilidade técnica pela contabilidade e tesouraria do
FPS. Além da gratificação prevista, o projeto de lei estabelece obrigatoriedade do presidente do Fundo de Previdência Social, que será indicado pelo Conselho Municipal de Previdência do regime próprio, em estar qualificado com certificação de Anbina ou Anbine, entre outras providências, como a carga horária efetiva máxima de 40 horas semanais do trabalho para o exercício das funções gratificadas. Pois bem, recebido o projeto de lei, foi feita sua leitura na sessão ordinária do dia 11 de março, sendo encaminhado a esta comissão permanente para as providências previstas no regimento interno. Pois, de posse do projeto de lei, inicialmente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu entrada da emenda modificativa 001, que ao invés do parágrafo único passa a viger com parágrafo 1º e 2º. Posteriormente, o vereador Dercílio, como membro da comissão permanente, apresentou a emenda modificativa número 002, alterando o parágrafo 4º, estabelecendo que os servidores indicados e nomeados permanecerão 20 horas semanais à disposição do Fundo de Previdência para o exercício da função gratificada de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º, sem prejuízo de sua remuneração. É importante narrar que o projeto de lei reproduz a numeração dos artigos 4º e 5º, sendo necessário ser feita a correção, o que poderá ocorrer quando da confecção e redação final do projeto de lei. Pois bem, projeto e emendas foram despachadas concomitantemente a esta comissão e a consultoria jurídica da Casa, conforme previsão regimental. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para exame e aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa nos termos do artigo 31. Na consultoria jurídica da Casa, também para manifestação jurídica sobre a legalidade e constitucionalidade da matéria. É o relatório. Voto do relator. Conforme dispõe o artigo 31, antes mencionado, o regimento interno cabe a esta comissão o exame dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e da técnica legislativa das proposições sujeitas à apreciação da Câmara. Quanto ao primeiro quesito, estão obedecidas as disposições constitucionais atinentes à iniciativa do Poder Executivo. No tocante à juridicidade, não há restrições, conforme o parecer jurídico que segue acostado ao processo legislativo da matéria. Ante o exposto, e não havendo óbice a sua aprovação, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto número 010 de 2014 e das emendas número 001 e 002. É o parecer que submeto à apreciação dos nobres colegas, membros desta comissão. Major Vieira, 25 de abril de 2014. Neuza Schumacher, relatora. Parecer da comissão. Realizada a análise sobre este parecer, exarado pelo senhor relator, nós posicionamos pelo seu acolhimento. Major Vieira, 25 de abril de 2014, Dercílio José Severganini, Claudio Miro Couto. Colocando em primeira discussão. Não havendo
colocando em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura do parecer número 19 de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 15 de 2014. Institui obrigatoriedade de instalação de divisórias, quilombos ou estruturas similares para garantir segurança dos clientes das agências bancárias, cooperativas de crédito, postos de atendimento, estabelecimentos congêneres do município de Major-Via e da outras providências. Relatório. Tendo sido encaminhado para análise e parecer desta comissão, o projeto de lei ser eliminado, como relator designado, passo a apresentar a devida manifestação em análise. Trata-se de projeto de lei rubricado pelo vereador Marcos Crisa, no qual regulamenta a obrigatoriedade das agências bancárias, cooperativas de crédito, postos de atendimento e estabelecimento congêneres localizados na circunscrição do município em adaptar seus estabelecimentos de crédito no prazo máximo de 90 dias, contados da publicação da presente lei, com local reservado destinado aos seus clientes nos caixas, onde há movimentação de valores em espécie, com a instalação de quilombos ou divisórias, ou estrutura similar, sujeitando-se à fiscalização do Executivo Municipal e às sanções previstas no artigo 3º, no caso de descumprimento das normas aprovadas. Conforme o parecer jurídico que acompanha o projeto de lei, a possibilidade do município legislar acerca da segurança dos usuários de bancos cooperativos de crédito encontra-se consolidada em jurisprudência do STF. Valendo-se desse entendimento, consolida-se então o juízo de que não há impedimento do órgão legal para que o município estabeleça questões relativas aos serviços bancários harmônicos ao interesse local. É o relatório. Voto do relator. Conforme dispõe o artigo 31, 11º, antes mencionado, do regimento interno, cabe a essa comissão o exame dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e da técnica legislativa das proposições sujeitas à apreciação da Câmara. Quanto ao primeiro quesito, estão obedecidas as disposições constitucionais atinentes à iniciativa do Poder Executivo. No tocante à juridicidade, não há restrições, conforme o parecer jurídico que segue acostado ao processo legislativo da matéria. Ante o exposto e não havendo óbice à sua aprovação, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto de lei número 015/2014. É o parecer que submeto à apreciação dos nobres colegas membros dessa comissão. Major Veiga, 25 de março de 2014, Neuza Schumacher, relatora. Parecer da comissão, realizada a análise sobre esse parecer examinado pelo senhor relator, nos posicionamos pelo seu acolhimento. Major Vieira, em 25 de abril de 2014, Dercílio Severgnini e Cláudio Lino Couto. Colocamos em primeira discussão. Não havendo, colocamos em primeira votação. Se tiver de acordo, aprovado. Proposições. Leitura da emenda 01 ao projeto de lei número 013 de 2014. Cria cargos sob forma de emprego público destinado a atender o programa Odontocesc. Processo Legislativo número 13 de 2014, emenda cria o cargo sob forma de emprego público destinado a atender o programa Odontocesc, emenda número 001, modificativa. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Altera a epígrafe do projeto de lei. Descrição. Projeto de lei complementar número 005 de 2014, de 28 de março de 2014. Autoria, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Data 25 de março de 2014. Essa emenda será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para... Será encaminhada. Leitura da indicação dos vereadores. Indicação número 30 de 2014. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições, prevista no regimento interno da Câmara, indica o Poder Executivo Municipal que segue: serviço de patrulhamento e encascalhamento em estrada secundária, que dá acesso à propriedade de Vitor Galeski na localidade de Rio Butiá.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2014. Silvio Quizeno, vereador. Indicação número 031, março de 2014. O vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições previstas no regimento interno da Câmara, indica ao Poder Executivo Municipal que segue. Serviço de patrulhamento e encascalhamento da estrada secundária que dá acesso ao domicílio de João Maria Lisboa, situado na localidade de Colônia Santo Antônio. Sala das Sessões, 25 de abril de 2014, Silvio Quizema, vereador autor. Indicação número 32 de 2014, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições previstas no regimento interno da Câmara, indica o Poder Executivo Municipal que segue. Serviço de patrulhamento e encascalhamento em estrada secundária que dá acesso a domicílios da família Chikowski, situados na localidade de Colônia Santo Antônio, nas proximidades do Salão de Mola, Sala das Sessões, 25 de abril de 2014. Silvio Quizeno, vereador. Então essa é a nossa indicação, será encaminhada para o prefeito para as providências. Muitas das indicações já foram feitas no passado, né? Não foi atendido, então vamos começar a fazer tudo de novo. Talvez esse ano alguma seja atendida. Peço para a Dona Deus fazer o sorteio dos vereadores. Número 8. Sidney. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, o Elcio, o Marião, os demais presentes. Só quero falar para todo mundo, se alguém tiver pela internet que esteja nos assistindo, que as patroas estão trabalhando no pulador. Estão fazendo as estradas, entradas de roças. E se alguém tiver alguma coisa que queira fazer, que já pode ir conversando com o pessoal, na medida do possível, vai fazer para todo mundo. Também quero falar para o pessoal do Agudo, que no que essa semana, no que seja terminado as estradas do pulador, o Agudo será contemplado com as máquinas. Também quero cumprimentar o pessoal que está nos assistindo pela internet, muito obrigado e boa noite a todos. Número 6. Marcos. Cumprimentar o senhor presidente, vereadora, vereadores e todos os aqui presentes, agradecer pela presença, cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando em mais uma sessão. Hoje, no período da tarde, estive acompanhando o prefeito Israel, também o vice-prefeito Davi, dando uma olhada aí nos bueiros, né, que estão sendo realizados aí no nosso município. Nós já havia foi contemplado com 11 bueiros da Defesa Civil, no valor de aproximadamente R$100 mil. São aqueles bueiros aí com tubos de 1,5 m. Já estão sendo realizados 2, já foram feitos na comunidade Santo Antônio, um já está sendo realizado na comunidade de Colônia Roots, teremos mais um na comunidade de Colônia Roots e os outros nas demais comunidades do interior, nas estradas gerais. São obras da Defesa Civil em todos os municípios, nosso município também foi beneficiado na questão aí da prevenção de arranhamentos nas estradas do nosso município. Então, um bom trabalho que está sendo realizado aí, pelos funcionários da Prefeitura Municipal, que estão realizando um ótimo trabalho então, na questão desses tubos. Serão 13 bueiros então, no interior do nosso município. Também já gostaria de adiantar que na semana que vem estarei entrando com indicação quanto à questão da comercialização de placas de sinalização, principalmente nas esquinas do nosso município, que estão algumas aí depredadas, algumas não têm, então vem causando aí até algum problema, principalmente questão aí de algumas esquinas mais movimentadas do nosso município. Então, estarei entrando com esse pedido, bem como a pintura, novamente, né, das lombadas que existem no nosso município também, a pintura das faixas de pedestres, né, que já foram pintadas, mas aí com a ação do tempo, né, acabaram desaparecendo, então também fazer já na semana que vem esse pedido da administração municipal para que seja feito então essas pinturas e também a colocação das placas de sinalização aqui no nosso município, principalmente aí nas esquinas e nas ruas aí que tem maior movimento. Agradecer a todos aí pela presença, desejar uma boa semana, parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo Dia dos Trabalhadores, que será aí no próximo dia 1º de maio, quinta-feira, e na semana que vem estaremos de volta aí
na sessão. Boa noite a todos. Número 4, Ercílio. Quero cumprimentar os vereadores, presidente da casa, Elcio, Mariel, o ex-vereador, parceiro, o seu Chuma. Não vou estar falando de todos que possam, né? E cumprimentar todos que estão aí, que se fazem presente. E dizer da satisfação que vocês venham aí assistir a sessão hoje foi demorada, foi um monte de situação aí. E lembrar o prefeito que tapa os buracos daquela rua lá, na frente da casa dele, quando ele sai de casa, ele enxerga que tem buraco. Né? Aqui também, aqui na entrada aqui da cidade, eu não vejo dificuldade para o secretário de obra comprar 20, 30 sacos de asfalto frio, já que tem rolo, e pegar, já que não faz 1 metro de asfalto, e cuidem desse que foi feito. E a questão de patrolar o interior não é mais de obrigação. Eles não precisam ninguém pedir, eles tinham que saber por que tem secretário. Ele tem que saber que tem que patrolar o município inteiro, não precisa pedir. Questão de goeiro, isso tem que fazer mesmo, de jeito. Vai ter estado sem goeiro, sem ponte. Apesar que o pessoal já está quase acostumando mesmo. Está quase voltando ao tempo de andar a cavalo. Não que eu seja contra os cavalos, né? Eu gosto muito de cavalo, tem uma porção de cavalo. Né? Mas é que vem fazer médico, meia dúzia de bueiro, isso aí nunca precisou. Antes você fazia ponte, pontilhões, nunca precisou ir no rádio dizer que estão fazendo bueiro. Você tem que fazer, se tem a estrada, tem que fazer bueiro, tem que fazer ponte, patrolar, tem que patrolar para todos. O povo não devia me pedir. O secretário de obra tinha que mandar a máquina fazer geral. Mas eu digo mais, tem que colocar cascalho na estrada. Aquele cascalho de 5 anos atrás acabou. Só tem terra na estrada. Patrolar terra é fácil. Tem que tomar vergonha na cara, cascalhar a estrada do município. Está horrível. E eu não tive a oportunidade, senhor Ciro, de falar para o senhor coloca no Facebook, o senhor usa muito, né? Que tem gente atrapalhando a administração. E eu espero que o senhor não seja covarde a ponto de não colocar o nome da pessoa que atrapalha a administração. Porque aqui tem eu, tem o Danilo, tem a dona Neuza, tem o Luizinho. Você devia citar o nome das pessoas que atrapalham a administração. E não precisa atrapalhar a administração é incompetente. Diga o que a administração fez nos comércios de campanha. Cite alguma coisa que ela fez. Mande roçar ao redor daquela escolinha do pulador, que é vergonhoso, já que vocês mandam, vocês não pedem. Quando eu digo, eu cito o nome da pessoa. O senhor levantou 2 vezes aqui e saiu na hora da minha fala. Portanto, está no seu nome. O senhor chega lá e coloca o nome da pessoa. Senão eu vou lhe considerar covarde. E se eu colocar lá, eu vou colocar o nome. Como já convidei o prefeito para vir aqui, o senhor Israel Kim, vem aqui explicar a situação do óleo do Corolla. Vem explicar as horas de máquina do município, que apareceu mais 25 mil de horas de caldeira hidráulica. Tem tanta coisa para explicar, né? Tanta promessa não cumprida. Mas eu vou me licenciar esse mês que vem, mas eu vou pegar, vou fazer um jornal das promessas e vou fazer uso, pelo menos de 20 minutos da palavra na tribuna, na próxima sessão, só para desmentir os mentirosos. Que não são poucos. As mentiras. São muitas.
agradecer a presença de vocês. Meu muito obrigado a todos. Tem 3 minutos. Primeira coisa, o senhor tem que saber, vereador, que Face é um negócio fechado. Eu não tenho obrigação de dar satisfação para ninguém no meu Facebook. O Facebook é meu. Eu boto o que eu quero, escrevo o que eu quero, na hora que eu quero, não preciso citar nome de ninguém. Não preciso citar nome de ninguém. Se você acha que você foi prejudicado, vai procurar o que você acha que é teu direito. Agora, eu não sou obrigado a botar nome de ninguém, o Face é meu. Por isso que todo mundo diz, vou ver o meu Facebook, eu não vou ver o Facebook com todos. Isso o senhor tem que saber, que é um órgão fechado. Segunda coisa, eu não sou mentiroso, porque quando eu fiz minha campanha, eu não prometi nada para ninguém. Olhe lá, veja se eu prometi alguma coisa. O que eu estou tentando ajudar o povo de Major Vieira. Isso sim eu estou tentando fazer. Esse foi os meus 186 votos, eu estou tentando ajudar de uma forma ou de outra, eu estou tentando ajudar. Agora, o problema do prefeito, você tem que pegar, o senhor tem que pegar e ir lá e falar com ele. Não adianta o senhor falar para mim, dizer que eu tenho obrigação. Eu não tenho obrigação de pedir nada para o prefeito. Eu tenho obrigação de ajudar a fiscalizar. Eu não estou só fiscalizando, eu estou tentando ajudar os meus votos que eu tive. Isso é o que eu estou fazendo. E vou continuar fazendo com o Major Vieira. Isso é meu dever de vereador, eu acho. Que todo mundo pegasse, no lugar de só criticar, e fizesse alguma coisa para o município, também ia ser bom. Boa noite. Mais 3 minutos. Se eu não criticasse, parceiro, e se eu não fiscalizasse, já tinham vendido a prefeitura, você quer saber? Já tinha ido a prefeitura. E eu só falei da responsabilidade que vocês têm, que estou falando da patroa. Entendeu? Então vocês mandam muito. Mas não precisa, eu precisei de secretário de obra, o secretário de obra é competente. Entendeu? É muito competente. Então não precisa. Enquanto ao Face, eu acho de extrema covardia, mau gosto, covarde. O Face é o computador, é teu, o Note é teu, você faz o que você quiser, sabe, com ele. Só, se eu colocar no meu, eu coloco o nome, porque eu não sou covarde, eu sou homem, sabe? Eu não sou covarde, sabe? Eu cito o nome das pessoas, sabe? Porque eu não tenho medo. Isso é coisa de covarde, colocar tem gente atrapalhando a administração. Coloque o nome da gente. Coloque o nome da gente, não seja covarde. Então, os inscritos da palavra leram esses aqui. O prazo venceu. Réplica, acabou. Quero agradecer a presença de todos, também registrar a presença do nosso amigo Nivaldinho Xingosa. Cuidar todos para vir toda segunda-feira assistir. Quero ganhar uma boa semana, um bom feriado e uma boa noite a todos. Encerrada a sessão.